Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. Vamos iniciar a nossa terceira aula online de História, estudando em casa. Hoje nós iremos falar sobre o Iluminismo e Independência dos Estados Unidos, que é o início da unidade 2. Vamos à leitura da página 35. Ao longo do século XVIII, na Europa, o absolutismo e o mercantilismo foram questionados. Lembrando, absolutismo, período da história em que nós fomos governados por reis, né, principalmente na Europa, e mercantilismo foi o conjunto de práticas econômicas que foram desenvolvidas na Europa entre os séculos XV e XVIII. Uma dessas características era o metalismo, onde o país que era mais rico era aquele que tivesse mais ouro e metais preciosos, e também a questão da balança comercial favorável, entre outras coisas. Só lembrando. Então, o absolutismo e o mercantilismo foram questionados. Nesse contexto surgiu o iluminismo, que é um conjunto de ideias que representava a organização social, econômica e política vigente. Não por acaso, nesse mesmo período, no continente americano, ocorreu a independência das 13 colônias que pertencia à coroa inglesa. Dessas colônias se formaram, então, os Estados Unidos da América, que nós conhecemos hoje. Vamos para a página 38. Iluminismo. Vamos à leitura primeiro do quadro ao lado. As sociedades europeias que viviam sob governos absolutistas eram profundamente hierarquizadas, ou seja, tinha uma hierarquia, uma escala de posição de chefia, de ordem, de poder. No século XVIII, essa situação foi questionada pelo movimento iluminista e alternativas foram propostas. Os ideais iluministas influenciaram mudanças em várias áreas, como na política, na economia e na educação. Vamos agora às sociedades da Europa moderna. No volume anterior da coleção, vimos que no período conhecido como Idade Moderna, entre o final do século XV e o século XVIII, a organização social e política de vários reinos da Europa se caracterizava principalmente pela monarquia absolutistas, ou seja, governados por reis que tinham poderes absolutos. Os monarcas definiam as leis, julgavam os indivíduos, controlavam as atividades econômicas e comandavam o exército e o governo. Considerado divino este rei, este monarca, e incontestável, ninguém podia se opor a ele, o poder dos monarcas absolutistas era hereditário, ou seja, definido pelo nascimento, e também passado de pai para filho. A origem ou nascimento também determinava a posição de cada indivíduo na sociedade. Na França daquele período, por exemplo, compreendia-se que a sociedade era dividida em 3 estados, ou grupos sociais. O primeiro estado era representado pelo clero, os padres. O segundo estado era formado pela nobreza. E o terceiro estado era constituído pela burguesia, pelos camponeses e pelos trabalhadores urbanos. Como a posição social era definida pela origem do indivíduo, não havia, em princípio, mobilidade social, ou seja, ninguém avançava, ninguém mudava de posição. Assim, apesar do dinamismo mercantil e do enriquecimento dos burgueses, estes fariam parte do terceiro estado, que tinham pouco espaço nas decisões políticas do terceiro. Ou seja, um burguês, por mais que ele ficasse muito rico, ele jamais seria um nobre, porque não existia mobilidade social, não se avançava, não se mudava. Sem poder político, a burguesia era obrigada a seguir em seus negócios as regras mercantilistas impostas pelo rei e por seus ministros, caracterizadas pelo protecionismo e pelo intervencionismo. Protecionismo, leia ao lado. A adoção de medidas econômicas para proteger a produção de uma região ou de um país,
sobretudo pela taxação de produtos estrangeiros. Ou seja, como era o protecionismo? Digamos que eu vendesse sapatos. Aí o rei, para proteger a minha sapataria, o meu comércio, ele taxava, ou não, os produtos que vinham de outros países, ou seja, com pesados impostos, uma taxa bem alta de imposto. O intervencionismo é a política que promove a intervenção do Estado na economia do país, inclusive na iniciativa privada, ou seja, o governo sempre intervinha para ajudar, para proteger, ajudando ou não, né, aos comerciantes e burgueses. Vamos aí. Você vê aí abaixo a coroação do rei Luís XVI, detalhe da gravura do século XVIII, de autoria desconhecida. Nessa cena estão representados os membros do primeiro estado, o clero, e do segundo estado, a nobreza. Aí vocês veem, né, ao centro, ele sendo coroado. As ideias iluministas. Cientistas, matemáticos, filósofos e intelectuais de diversas áreas do conhecimento contestaram em livros e cartas os princípios que regiam a sociedade absolutista. Esses, esses filósofos estudiosos defendiam a ideia de que era possível reorganizar a sociedade em outras bases, de modo que a posição social, ou seja, a posição social de cada indivíduo, não fosse tão rigidamente definida por sua origem e que a igreja não tivesse tanto poder. No entanto, para isso, era necessário que o homem priorizasse a razão na busca do conhecimento, desligando-se de valores essencialmente religiosos. Esse movimento filosófico recebeu o nome de iluminismo. Para os iluministas, a divulgação do conhecimento era fundamental. Por isso, uma equipe de estudiosos dirigida pelos franceses Denis Diderot e Jean-Léon d'Alembert produziu uma obra chamada Enciclopédia, um livro. Essa obra pretendia ser um resumo de tudo que os europeus ocidentais conheciam ou haviam produzido até então. Era uma obra de estudo, uma enciclopédia, um resumo de tudo que já tinha sido estudado no mundo na época, dividida em 28 volumes, e foi publicada em 1751 e 1772. Ainda na página 39. O liberalismo. O pensamento político iluminista ficou conhecido por defender o liberalismo político. Os iluministas acreditavam que os homens eram livres por natureza e iguais em direitos, por isso deveriam organizar-se socialmente segundo seus talentos e seu trabalho, e não por privilégio de nascimento. Assim, os filósofos iluministas difundiram, espalharam a ideia de que a sociedade deveria ser governada por leis e não pela vontade dos monarcas, e que caberia a um grupo de representantes da sociedade criar essas leis. Caso esse grupo não correspondesse aos interesses sociais coletivos, esse grupo deveria ser destituído. Vamos para a nossa atividade. Lembrando que os conteúdos estão pequenos, justamente para não ficar cansativo e vocês fazerem as minhas atividades e entregarem pontualmente. Na atividade de história, que vocês estão vendo aí na imagem, você irá reler as páginas 35 a 39 e vai tentar explicar resumidamente por que o século XVIII acabou sendo conhecido como o século das nuvens, das luzes. 2. O que os monarcas absolutistas defendiam? 3. Explique o que era o primeiro estado, B, o segundo estado e o terceiro estado. Terminada a minha atividade, envie para o meu WhatsApp somente a atividade. Por favor, copie a pergunta e a resposta de caneta azul, preta ou vermelha, porque fica melhor, fica mais legível.
E essas atividades são importantes, pois elas garantirão as suas notas e principalmente o sucesso da sua aprendizagem. Neste momento, termino mais um estudando em casa. Conto com o seu empenho, seu entusiasmo. Vamos estudar. E até a próxima aula.